Bom dia. Bom dia. Hoje vamos revisar o capítulo 29, que vai estar o 29 e o 30 na prova de vocês, tá bom? Fazer uma pequena revisão do 29. Bom dia. Bom dia. Hoje vamos estar fazendo uma revisão aí do capítulo 29. Se der tempo também, vamos fazer do capítulo 30. Mas a princípio, o capítulo 29, tá bom? Que vai cair na prova de vocês, 29 e o 30. Estudem, tá? A prova. Não vai estar tão difícil assim, mas dá uma estudada, tá? Se vocês quiserem colocar no capítulo 29 do livro de vocês, a partir da página 31, então, só aguardar mais uns minutinhos para ver se alguns colegas de vocês entram para a gente ir para o slide, tá? Então, a partir aí da página 31, a gente vai começar a falar um pouquinho de capital produtivo, especulativo, bolsa de valores, ações, títulos, tudo isso a gente vai estar falando aí novamente. E se der tempo, a gente vai passar também aí para a globalização no Brasil, embora é um tema mais atual que a gente já está vendo. O capítulo 29 a gente já viu há algum tempo, tá? Algum tempo atrás nós já vimos aí o capítulo 29. Já foi corrigido, inclusive, todas as atividades dele e eu já peguei as atividades que vocês me enviaram também dele. Bom dia! Hoje vamos estar revisando o capítulo 29. Quem quiser aí pode colocar na página 31. Revisar para a prova de vocês. Estou aguardando só mais uns minutinhos. Bom dia, Beatriz, meu bem. Aguardando só mais uns minutinhos aí para ver se mais colegas entram. Bom dia, Juliane. Bom dia. Vamos revisar hoje o capítulo 29, tá? Bom dia, bom dia. Revisão hoje do capítulo 29. Vai cair na prova de vocês o 29 e o 30, né? O 30 a gente acabou de ver agora, o Brasil na globalização. Então, vamos voltar no 29, que vocês já viram há algum tempo atrás. Tá bom? Bom dia, vamos revisar o capítulo 29 hoje. Oi, Sandra. Olá. Pode colocar aí na página 31 do livro, caso queira. Se não, a gente vai ver pelo slide. Só estou aguardando mais dois minutinhos para a gente dar início aí na aula, tá bom? É o capítulo 29, vai cair o 29 e o 30 na prova de vocês. Esse 29 a gente já fez há algum tempo, inclusive eu já corrigi todas as atividades, tanto o livro quanto o caderno de atividades. 30 a gente já fez atividades, se eu não me engano, eu já passei todo o caderno de atividades também, preencho, não é para me mandar, mas pode preencher tudo, fazer tudo. Serve até como revisão para a prova de vocês também. Estou aguardando mais uns minutinhos para abrir o slide, se não abre lá e tem que ficar voltando. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão desse mercado financeiro, pode-se dizer assim, dentro da globalização, capital produtivo, capital especulativo, bolsa de valores, né? O que tem aí dentro das bolsas de valores. Também vamos estar falando aí de endividamento, as principais instituições financeiras que a gente falou, FMI, o BID, enfim, essas principais instituições financeiras, o surgimento delas, tudo isso a gente vai estar falando. É um conteúdo que muitas vezes, como eu já falei para vocês, está caindo em provas aí, vestibulares, até concurso, às vezes cai esse conteúdo, tá? Dependendo do tipo de concurso que vocês forem fazer. Bom dia, Guilherme. Então, acho que já dá para a gente ir para o slide, eu acredito que não tem mais tanta gente assim para entrar. Então, vamos lá para o slide. Bom dia, capítulo, hoje vamos estar revisando o capítulo 29, tá bom? Para a prova de vocês. Vamos lá para o slide.
Então, nós começamos esse capítulo falando um pouquinho sobre a questão dos fluxos de capitais, né? Então, nós temos a circulação de capital através das bolsas de valores, compra e venda, investimentos, títulos, enfim, bancos, né? Junto dele, as bolsas de valores corretoras conectadas no mundo global, a agilidade na circulação aí do dinheiro. E países desenvolvidos e países em desenvolvimento concentram a movimentação do capital e o destaque, que a gente já falou, inclusive aí nesse capítulo 30 do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que a gente já chegou a falar. A gente destaca isso daí exatamente porque a gente trabalha com o Brasil também separadamente. Vamos continuar? Então, aí, também se fala um pouquinho dessa questão da comunicação online, que favoreceu muito o mundo globalizado e as finanças, né? Antes aí, como mostra, a bolsa de valores eram presenciais, todo mundo tinha que estar concentrado ali em um local específico para comprar e vender ações. Hoje as pessoas ficam lá nos seus escritórios ou nas suas casas mesmo que seja, conectados à rede mundial. Como a gente já viu, inclusive mostra no livro de vocês, tem uma conexão muito grande as bolsas de valores, enquanto uma está fechando para as pessoas dormir, a outra está abrindo. Então, ela nunca para, né? Vamos dar continuidade aí. Fluxos de capitais, comunicação online é essencial hoje, dentro dos fluxos de capitais, a serviço de investidores globais, promovendo expressivo aumento de circulação de capitais e aprofunda a internacionalização dos mercados. Né? Para se negociar hoje, basta ter um computador, né? Esse negociador e está conectado ali à rede mundial. Então, vou estar só minimizando, tá, gente? Porque tem gente solicitando a entrada em sala. Bom dia, estamos revisando o capítulo 29. Então, basta ter um computador estar conectado a essa grande rede. Principais receptores de investimentos, Brasil, Estados Unidos, Hong Kong, China, principais investidores aí, a gente tem também Estados Unidos, Hong Kong, na China, a Rússia e o Japão. Né? Então, nós recebemos muitos investimentos e os países, pode dizer assim, periféricos recebem muitos investimentos e os centrais investem muito. Né? Investem bastante, mas é lógico para lucrar, né, gente? Claro, vamos para o próximo. Maior capacidade de comunicação igual maior capacidade de identificar investimentos rentáveis, né? Então, quanto mais rentável aquele investimento, melhor para cada país. Então, o país vai trabalhar com investimento que sejam rentáveis. Investidores diferentes, eu uso primeiro privada, né? Quando a gente vai fazer a privatização aí, estatal, o próprio Estado investindo, empresarial, uma rede empresarial, exemplo, uma transnacional aí, filantrópica, como não tem um retorno financeiro individual. Então, um jogo global de interesses. Então, a gente sempre vai ter aí todos esses interesses envolvidos. A gente sabe aí, vocês viram, o neoliberalismo, quando se promove aí as privatizações, as vendas das empresas tentam estatal, para o Estado cada vez menos estar influenciando dentro desse jogo aí financeiro para que o país possa assim crescer e abrir o seu mercado. Esse como eu posso dizer, a sugestão hoje do capitalismo, né? É a base do capitalismo, melhor dizendo. Vamos continuar. Então, a gente também fala do chamado capital especulativo, que está na página 31 do livro de vocês, é aquele que só procura obter vantagens de uma determinada situação, não trazendo benefício para a economia ou setor no qual se acha investido, encontra-se principalmente no mercado financeiro. Então, eu vou especular, aquele vídeo que eu mostrei para vocês, eu não vou mostrar hoje de novo, embora ele esteja aí, daquela questão de comprar o barril de petróleo, esperar esse barril encarecer e poder vender ele novamente. Então, é só uma especulação do mercado financeiro, não é um investimento para fazer com que cresça, por exemplo, o país. Né? Então, vamos lá, continuar. Aí o vídeo, eu vou passar para frente. Capital produtivo já é diferente do especulativo. Capital produtivo se refere ao capital associado aos investimentos que financiam a produção de mercadorias e serviços, dinamizando a economia, com a consequente geração de emprego. Isso propicia maior arrecadação de impostos para o Estado, que pode ser revestido em benefício para a sociedade. Em outras palavras, proporciona o desenvolvimento do país, fortalecendo a economia. O capital produtivo, muitas vezes, capta recursos para a realização de investimentos diretos na produção, por meio do lançamento de ações nas bolsas de valores. Ou seja, o mercado de ações também se relaciona, nesses casos, com
o sistema produtivo, né? Os países desenvolvidos gostam muito de fazer isso, também lançar aí ações para desenvolver a economia dos seus países e, com isso, poder injetar aí e crescer o país, principalmente economicamente. Vamos continuar? Capital produtivo vezes especulativo. Então, investimentos em papéis, documentos, títulos, dívida pública, fundos a longo prazo, capital especulativo, incertezas para muitos, riquezas para poucos. Atividades produtivas, empresas, indústrias, prestação de serviços, capital produtivo, impostos, postos de trabalho e desenvolvimento. Então, esse capital especulativo, o rendimento vai para um indivíduo ou uma única empresa. O produtivo aí já é uma questão mais do Estado estar distribuindo riquezas, entre aspas, desenvolvendo postos de trabalho e desenvolvimento do seu próprio país. Estado, quando eu falo, é no termo de país. Vamos para a próxima. Aí a gente também chegou a falar do paraíso fiscal, a gente discutiu um pouquinho essa questão aí dos grandes, dos paraísos fiscais, né? Aqueles locais onde se injetam aí, onde há chamada lavagem de dinheiro, muitas vezes quando há corrupção no Brasil, a gente já viu muito falar sobre isso, quando há corrupção, aquele dinheiro eu não posso declarar ele, não posso falar a origem daquele dinheiro. Então eu vou mandar para países que não cobram aí, né, nenhum tipo de satisfação da origem do dinheiro. Então, geralmente é assim que funciona. Vamos passar aqui para frente. Então, os paraísos fiscais. Tributação sobre a renda com alíquotas inferiores a 17%, existência de mecanismos de proteção ao sigilo de informações, então, se o seu dinheiro está nesse paraíso fiscal, você está sendo investigado no seu país, eles não são obrigados a fornecer os dados da sua conta para o seu país. Né? Então, já é uma proteção. Não alinhados aos padrões internacionais de transparência fiscal. Então, eles funcionam da forma que eles acham justo funcionar. Então, eu vou estar minimizando, tem gente solicitando a entrada em sala de aula, tá bom? Bom dia, estamos revisando o capítulo 29 para a prova bimestral. Então, questões sem resposta. O país pode oferecer uma vantagem para atrair capital especulativo? Você não pode, não existe uma regra geral que você não possa oferecer essas vantagens, né? Existe um certo cavalheirismo aí, né? Uma certa flexibilização entre países, mas não existe uma lei que obrigue. Então, enquanto são capitais vindos de atividades criminosas, o que fazer? É o que eu falei. Muitas vezes, na maioria das vezes, esse dinheiro de paraísos fiscais vem da corrupção. E muitas vezes o país solicita os dados dessa pessoa de determinados paraísos fiscais. Então, esses países eles não são obrigados aí a estar fornecendo esses dados. Então, é como eu falei, é uma espécie de cavalheirismo. O país pode até fornecer os dados, mas não é obrigado. Que benefícios esses investimentos realmente fazem para a sociedade? Então, será que faz algum benefício para uma sociedade geral ou só para aquele indivíduo que está fazendo? E esse país, que é o paraíso fiscal, né? Ele consegue desenvolver todo o país ou só determinada gama, como, por exemplo, os banqueiros? Né? Então, são dúvidas aí que sempre pairam lá. Vamos continuar? Vou pular esse vídeo. As bolsas de valores. Então, vocês também estudaram aí na bolsa de valores, a gente sabe que o coração financeiro de qualquer país são as bolsas de valores, né? A gente viu aí a quebra da bolsa de 29, no qual tem um efeito dominó no mundo inteiro, que fala em diversas empresas, e daí surge a famosa ideia das multinacionais, que hoje são chamadas transnacionais. Então, as bolsas de valores são o coração financeiro de um país. Então, espaço de referência no mercado financeiro mundial. Tanto essas bolsas, elas costumavam, quando ela era física principalmente, elas costumavam ficar nos principais cidades dos países, né? Aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo. Então, aonde ali ocorrem realmente as transações financeiras, né? Elas comercializam papéis com valores monetários e grandes valores. Então, entre esses papéis, a gente tem as chamadas ações e os títulos. Então, ações, documentos que correspondem a pequenas parcelas do capital social de uma empresa. O comprador torna-se proprietário de uma fração da empresa. Ocorrem lucros ou prejuízo, conforme o comportamento da empresa no mercado. Aí você pode estar vendendo ou comprando essas ações. Você pode comprar uma ação por um determinado valor X e essa ação pode valorizar muito mais. Ou você pode comprar com valor X e essa ação pode cair aí o preço
a empresa, inclusive, pode quebrar e você, querendo ou não, vai perder dinheiro, vai quebrar junto, se você é um dos acionistas, mesmo se for majoritário, minoritário. Títulos, documentos que certificam a propriedade de um valor ou de um bem. Exemplo, títulos da dívida pública corresponde à promessa de pagamento dada por um governo por meio de suas instituições financeiras oficiais. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso. Eu compro um título de uma dívida do Brasil, por exemplo, a gente viu até aquele exemplo dos Estados Unidos, que estava segurando ali algum valor do aumento do dólar, exatamente por causa dos títulos, para tentar não fazer uma especulação tão grande dentro do seu mercado financeiro. Então, o título da dívida pública, eu compro esse título na esperança que o país, na garantia, na verdade, que o país vai poder pagar. Vamos lá? Aí, a gente terminou, eu vou só mudar aqui, gente, trocar, vou lá para o slide, só para colocar. Então, esse daí foi só para trocar o slide de vocês, rapidinho, para a gente ir para o próximo aí. Deixa eu só ver qual é o maior aqui. Não vou lembrar agora qual vai ser o maior, não, esse é o menor. Então, vou abrir mais um aqui, só para que possamos revisar, então, o capítulo 30. Então, esse daí foi o capítulo 29, e agora a gente vai revisar aí o capítulo 30. Vamos lá? A gente vai estar revisando aí o capítulo 30 agora. Então, basicamente, como eu falei para vocês, se alguém quiser falar alguma coisa, depois no final eu vou ver se dá tempo de passar uma atividade aí para vocês. Tá? Então, esse daí que a gente vai ver agora é o capítulo 30, tá bom? Que é o Brasil na globalização. Vamos lá? Então, quando a gente começa aí falando da questão do Brasil na globalização, a gente fala sobre o neoliberalismo. Só lembrando e aquele meu slide ali, eu coloquei, como eu não coloquei ele todo, eu não falei das principais instituições financeiras, né, que aí vai seguir o FMI, o Banco Mundial, eu esqueci de colocar esse trechinho que eu tinha das instituições financeiras, então só antes de começar o neoliberalismo aí, então eu tenho o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que tem o objetivo de oferecer socorro financeiro a países em crise, não confundir isso daí, porque muitas vezes é cobrado em prova e muitos alunos acabam confundindo, né? Então, esse daí, principalmente daquela época ali, das guerras, né, dentro do continente europeu, então foi uma forma de plantar aí o capitalismo, de fazer com que o capitalismo se fortalecesse, né? Então, a gente tem aí a formação, a criação do FMI. E o Banco Mundial, como a gente já falou, ele foi criado inicialmente com a incumbência de financiar a reconstrução dos países após a Segunda Guerra, né, emprestava-se dinheiro, aí, principalmente dos países europeus, para estar se reconstruindo nesse patamar e nesse ponto, acaba que os Estados Unidos conseguem superar, inclusive, os países europeus economicamente, hoje, até hoje, superou países que até então tinham feito colonialismo, tinham colonizados, inclusive os Estados Unidos, colônia de povoamento, mas foi colônia da Inglaterra, enfim. Então, ele consegue, inclusive, superar. Por quê? Através de empréstimos, né? Através de reconstrução. E ao mesmo tempo, consegue aí firmar o capitalismo. Então, se a gente estava naquela época lá da famosa Guerra Fria, né? Então, entre isso daí. Então, também tem o chamado Plano Marshall, né? Que ficou conhecido o pacote de ajuda financeira oferecida pelos Estados Unidos para a reconstrução dos países europeus. O objetivo primordial de dificultar a expansão do socialismo, como eu falei, a gente está na chamada Guerra Fria, então acabam fazendo isso daí, promovendo, né? E aí cria-se o Banco Mundial, que até hoje existe, né? A sede do banco, como também do FMI, se localiza em Washington. Então, só lembrando aí, porque eu não coloquei. E agora sim, o capítulo 30, o Brasil na globalização. A gente sabe que dentro do capitalismo, qualquer país que seja capitalista tem que estar inserido dentro da globalização. É lógico que tem países que estão inseridos com maior ou menor grau. Como a gente viu, não é homogêneo, nem todos os países são globalizados aí de forma igual, né? Tem uma forma mais diferenciada. Então, a gente começou falando do neoliberalismo, que eu inclusive falei já hoje,
novo liberalismo do século XX, por volta de 1970, o modelo de keynesiano começa a dar lugar às antigas ideias liberais. O objetivo principal do neoliberalismo era promover o aumento da circulação de mercadoria do mundo. Por quê? Porque eles perceberam que a mercadoria circulando somente dentro daqueles países desenvolvidos, quando havia uma grande crise naqueles países, havia uma quebra também naquele país. Então, seus principais incentivadores foram Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Seus princípios básicos são Estado mínimo, o Estado deve interferir em mínimo, né? Então, por isso, propõe-se a privatização das empresas estatais, o mínimo possível na economia, de preferência como regulador, políticas de privatizações e abertura de economia, que a gente viu aqui nos anos 90, no governo do então presidente Fernando Collor. Né? Então, vou minimizar, que tem gente solicitando entrada em sala. Não apareceu para mim. Você solicitou, sumiu. Então, vamos dar continuidade lá. Retirou a solicitação, solicitou. Então, vamos dar continuidade. O Brasil na globalização, eu coloquei isso aí para vocês, no início da década de 90, no governo brasileiro, adotou uma série de medidas econômicas. Vou até dar um exemplo para vocês. Nós tínhamos pequenas empresas aqui que vendiam, enfim, mercadorias de menor valor agregado aí. Então, quando vem aquelas lojinhas de 1,99 no Brasil, o que acontece? Essas empresas brasileiras acabam quebrando, né? Porque as mercadorias vinham com menor preço. Estimular a entrada de capital estrangeiro, de reformar o crescimento da economia, modelo da globalização econômica. Então, eu tenho que reformar, eu tenho que abrir o meu mercado para novas empresas, inclusive privatizar as nossas empresas estatais. Então, no fim do século XX, a integração comercial do Brasil no mercado exterior ocorreu no contexto da formação dos blocos econômicos regionais. Então, também, como eu falei para vocês, surge primeiro lá a União Europeia e os países europeus começam a ganhar novamente fôlego econômico, começam a crescer novamente, então os outros países começam a seguir o mesmo modelo. Então, em 1991, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil assinam o chamado Tratado de Assunção e formam o chamado Mercosul, né, que mais tarde seria acrescido a Venezuela em 2012. Bom, então, aí eu tenho, impulsionados pelo Mercosul, as relações comerciais com a América Latina se ampliam no decorrer da década de 90. E aí esse quadro aí vai mostrar exatamente isso, a abertura do mercado interno, redução das barreiras protecionistas, né? A gente já falou muito sobre isso, a barreira protecionista todos os países utilizam, principalmente os países desenvolvidos, no qual eu vou taxar bem mais alto os produtos estrangeiros que vão entrar no meu país para proteger as minhas empresas. Por quê? É aquilo que eu dei o exemplo para vocês. Quando eu não coloco uma taxa muito grande nesses produtos que entram, o que acontece? As empresas internas podem quebrar, que foi o que aconteceu quando as empresas, os produtos, as mercadorias de 1,99 chegaram no Brasil, acabaram quebrando empresas brasileiras, né? Então, falindo aí pessoas, pequenos empresários. Facilitações para a entrada de produtos de investimentos externos, como aplicações financeiras e participação acionária em empresas nacionais, que é aquela venda de títulos, que a gente já falou, inclusive, sobre isso, de ações, desculpa. Privatizações de empresas estatais, que foi o que a gente mais viu, inclusive falei para vocês das empresas de telefonia do Brasil, que eram muito arcaicas, que não funcionava direito, as ações tinham que só comprar para uma linha telefônica residencial, as pessoas tinham ações. Quando essas empresas foram privatizadas, as pessoas foram resgatar essas ações. Essas ações, na época, valiam quase nada, é como se fosse R$ 2, R$ 3 hoje. Por quê? Porque essas empresas estatais praticamente estavam quebradas, desvalorizadas. Então, as pessoas que compravam a linha telefônica compravam um pouquinho daquelas ações dessa empresa, né, porque estava ali querendo movimentando dinheiro também, mas que não valeram praticamente nada. Vamos continuar. Então, o Brasil e a globalizações, medidas neoliberais adotadas pelo Brasil no início da década de 90, abertura do mercado interno, redução das barreiras protecionistas, facilitação para a entrada de produtos de investimento externos, privatização de empresas estatais, principais objetivos, estimular a entrada de capital estrangeiro e retomar o crescimento da economia. Isso adiantou? Retomou? Sim. Né? Mas também gerou, a gente já tinha inflação, a nossa inflação acaba aumentando cada vez mais, porque a gente acaba tendo que pedir dinheiro emprestado para as instituições financeiras.
já tinha pedido já na década de 60, com a nossa 50 anos em 5 aí, com a nossa abertura, né, começar a nossa abertura comercial, mas nos anos 90 aí, reforça. Tais decisões consolidaram a entrada do Brasil no modelo da globalização econômica. Então, quando seguimos essa regra, que era uma regra praticamente imposta pelos países centrais para se entrar aí dentro do capitalismo de vez e assim estar inserido dentro da globalização, o Brasil acaba sendo inserido dentro da globalização. É lógico que não igual a um país desenvolvido, mas sim um país emergente. Vamos continuar. Integração comercial do Brasil no mercado exterior. Formação de um bloco regional em 1991. Isso é uma forma que eu tenho de começar a negociar. Hoje a gente sabe que o Brasil está inserido no BRICS, que eu já falei para vocês, não é um bloco econômico, mas que colocou o Brasil num patamar muito importante dentro da economia mundial. Então, tanto é que hoje, a gente viu isso na última atividade que a gente fez, o maior parceiro comercial do Brasil é a China, já foi os Estados Unidos, é a China. Pode voltar a ser os Estados Unidos? Sim. Como eu falei para vocês, vai depender muito do nosso posicionamento perante a economia mundial, enfim, de negociações de governo. A gente sabe que está tendo eleição nos Estados Unidos, não vamos, daqui a um tempo vamos saber aí quem vai ser se vai continuar o mesmo presidente ou se vai modificar, isso também muda aí a questão de negociação, né? Da proximidade maior ou menor desse presidente com o Brasil, se não for o mesmo continuar. Então, o Mercosul, Mercado Comum do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, aderiu ao bloco em 2012. Então, com o Mercosul, as relações comerciais entre o Brasil e a América Latina se ampliaram na década de 90. Vocês ontem fizeram uma atividade, né, que a gente viu exatamente com quem reduziu as negociações, a gente frisou lá os Estados Unidos e os países aí da União Europeia, com quem aumentou. A gente colocou lá, por exemplo, a China, né? E aí, como eu frisei, China atualmente é o maior parceiro comercial do Brasil. Vocês responderam isso ontem na atividade. Vamos continuar e a gente vai ter um gráfico só. Lembrando, vocês chegaram a analisar o gráfico ontem, né, no qual vocês apontaram aí a nossa queda em relação à União Europeia e Estados Unidos e o nosso aumento aí em relação à Ásia. E ficou ali bem ainda parecido, com não é muito aumento nem muita diminuição, aqui na América Latina, principalmente no Mercosul, né, na parte do Mercosul. Então, aí também vamos continuar. Vamos passar. No fim da década de 1990, ao meio à crise financeira, foi criado, então, o G20. Então, a gente está falando aí desses grupos, né? O grupo de 20 é composto, aí tem vários países, inclusive entre eles o Brasil. A formação do G20 proporcionou uma ampliação dos atores que discutem e tomam decisões sobre parte de diversas situações políticas e econômicas de interesse mundial. Outrora restrito aos G7 e G8. Então, o Brasil, a gente viu que o Brasil está cada vez mais dentro da globalização, inserido dentro das discussões mundiais, opinando aí sobre economia, sobre movimentação, sobre conflitos. Isso é muito importante para o país, para estar inserido aí dentro da globalização, né? Então, como fala aí, busca pela liberação do comércio mundial diante do protecionismo exercido principalmente por Europa e Estados Unidos e a luta pela garantia dos direitos de propriedade entre as reivindicações. Então, fazem parte do objetivo dos países que passaram a participar dos principais encontros internacionais componentes G20. Lembrando que os Estados Unidos aí, lógico, vai estar dentro desse grupo, né? E é lógico que ele vai defender os seus interesses. Você pode reivindicar, você pode propor um menor impacto aí do protecionismo, mas não significa que os Estados Unidos vai acatar, não é mesmo? Porque a gente vê muita reclamação de países aí dentro da OMC exatamente pelo fato do protecionismo americano e o protecionismo aí dos países da União Europeia. O G7 é composto por Canadá, Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália, Alemanha e Japão. Então, em 1988, a Rússia se juntou ao grupo formando o G8, com todos os episódios envolvendo a independência da Crimeia na Ucrânia no início atual da década, resultaram na suspensão da Rússia. Bom, então, a Rússia a gente vê sempre com alguns conflitos aí entre países, né? Porque a Rússia tem áreas ali que sempre está em conflito, principalmente por briga pelo petróleo e gás natural.
Tá? Então, aí também a gente vai falar um pouquinho do BRICS, o crescimento econômico elevado de países como China e Índia no fim do século XX, início desse século, o potencial de seus mercados consumidores, o fato de investir recursos em infraestrutura, de receberem investimentos estrangeiros e a liderança exercida regionalmente, projeta esse país e alguns outros no cenário dos semi-periféricos, né, o emergente. Então, primeiro eu tinha Brasil, Rússia, Índia e China, depois entra a África do Sul. Né? Então, são países aí que têm economias muito fortes, eu já cheguei a falar isso para vocês, nós estamos vivendo um momento diferenciado no mundo, né, com a pandemia. É lógico que esses países, como começou exatamente na China, estão sofrendo aí um baque, mas todos os países do mundo estão sofrendo um baque financeiro. Né? E também a questão da parceria, como eu já falei para vocês, o Brasil continua dentro do BRICS, né? O nosso atual presidente, inclusive, chegou a falar numa dessas nossas reuniões aí do BRICS, a falar com todos os presidentes, enfim, a discussão. Tá? Então, tudo isso é muito importante. Vamos continuar aí para o Brasil dentro do cenário mundial. Então, G7, G8, o grupo de países com economias mais influentes, Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Itália, Alemanha, Japão e Rússia. G20, agregação dos países emergentes aos outros mais influentes economicamente. África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, China, Coreia do Sul e Índia, entre outros aí, principais objetivos, busca pela liberação do comércio mundial, diante do protecionismo exercido principalmente pela Europa e Estados Unidos, luta pela garantia dos direitos de propriedade. Vamos continuar, se acabar a gente vai para a sala, para voltar para a sala. Sim, vamos voltar para a sala, gente? Então, é basicamente isso aí que a gente tem que ver. Então, voltando aqui para a sala, ontem a gente estava falando da regionalização e estávamos fazendo o dever. Então, nós paramos aí, só para mim ver aqui onde nós paramos na atividade da página 64, questão 3, tá? Então, agora vocês pegam o livro de vocês, vão para a questão 4 e 5. Eu vou falando e vocês vão fazendo aquilo que a gente sempre faz, vocês vão escrevendo aí, vocês vão escrevendo aí se é verdadeiro ou falso. Então, vou guardar um pouquinho, não sei se vocês estão com o livro, peguem a página 64 aí do livro de vocês para a gente continuar. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Então, peguem aí a página 64 do livro, eu vou ler aqui e vocês coloquem como verdadeiro ou falso, tá bom? Então, vocês coloquem aí, bom dia. Então, coloquem aí como verdadeiro ou falso, questão 4, página 64. Fala assim: em relação às características do transporte rodoviário de cargas no Brasil, marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Possui a maior representatividade entre os modais existentes no país. Modais são as formas de transporte. Verdadeiro, Guilherme falou, mais alguém? Somente o Guilherme, verdadeiro. Vamos lá. Então, vamos para a segunda. Então, nós estamos na página 64, questão 4, tá? Apresenta baixo custo de manutenção e alto custo inicial de implantação. Então, apresenta baixo custo de manutenção, é baixo o valor para fazer manutenção de uma rodovia, de um automóvel, pode dizer assim também, e alto custo inicial de implantação. Beatriz falou que é falso. Guilherme também falou que acha que é falso. Está em dúvida, mas vamos lá. Possui baixa capacidade de carga, com limitação de volume e peso. Possui baixa capacidade de carga, com limitação de volume e peso. Beatriz falou que verdadeiro. Guilherme também, verdadeiro. Vamos lá. Provoca um fraco impacto ambiental quando comparado com outros modais. Provoca um fraco impacto ambiental. Falso. A Beatriz acha aí vai ser falsa. Gente, nós temos 11 pessoas aqui, pode participar mais gente aí, tá? Só a Beatriz e o Guilherme, quem quiser participar, por favor. Apresenta preço de frete geralmente inferior aos demais meios de transporte. Guilherme falou que acha que é falso. Diante do que vocês falaram aí, Beatriz também, a resposta certa seria da letra E. Vocês acertaram todas as alternativas que vocês julgaram. Perante os modais rodoviários,
Ficaria verdadeiro, falso, falso. Tá? Então, seria essa daí as alternativas. Tá bom? No mês de julho de 2014, o Brasil sediou a sexta reunião da cúpula dos países do BRICS. A principal resolução desse encontro foi o estabelecimento da meta de redução em 10% de todo tipo de poluição, ao qual deverá ser atingida até 2020. Vocês acham que essa resposta está certa ou errada? Vocês vão falando aí. Calma, Beatriz. Vamos julgando uma por uma. Errada. A gente tem que pensar que nós não estamos numa reunião de cúpula de meio ambiente, né? Quando eu falo em BRICS, tem a ver mais com economia. Então, não tem muito a ver com essas cúpulas aí do Rio mais 20, enfim. Então, já não seria essa mesmo. B, o estabelecimento de um plano de cooperação econômica visando ampliar o fluxo comercial entre os países membros e reduzir o comércio com países externos ao bloco. Errada. Sim. Por que vai ser errada? Gente, quanto mais negócio um país tem, interno ou externamente, seja com o seu ali, primeiro que não é um bloco. Já estaria errado quando fala externo ou bloco, não é um bloco econômico. Isso aí já anularia completamente a questão. Toda vez que você vê uma questão sobre o BRICS, está escrito bloco, já está errado, porque o BRICS não é um bloco econômico. A gente já falou sobre isso, né? Não é um bloco. Já estaria errado. E nunca dentro desse contexto, né, a gente vai ter aí, como é que eu posso dizer, uma redução de negociação. Sempre a gente tem que aumentar. C, a criação de um grupo de estudos tendo em vista a viabilidade da adoção de uma moeda única. Não é um bloco, não é uma união aduaneira, então moeda única, impensável. Já pensou moeda única de China, Brasil, Rússia, África do Sul? É bem estranho. Seria bem estranho, seria uma proposta bem estranha. Depois, a criação de um banco de desenvolvimento que financiará projetos de infraestrutura com sede na China e presidência inicial da Índia. Seria essa, como a própria Ana Beatriz colocou aí, essa daí seria a questão correta, porque, inclusive, esse banco, exatamente, está certo. Inclusive, esse banco já está aí mais do que em ação. E seria o rompimento de relações com o Banco Mundial e com o Fundo Monetário Internacional, devido à lentidão no atendimento às demandas dos países do bloco. Primeiro, não é o bloco, já começou aí. E segundo, que como é que você vai romper com duas instituições que você tem dívidas com ela. Então, é mais fácil a instituição romper com você do que você com a instituição. Você deve muito a essa instituição. A nossa dívida externa é bem alta, não é a maior do mundo. Vocês já descobriram que a maior do mundo é os Estados Unidos, embora os Estados Unidos tenha dinheiro para pagar aí essa dívida externa. Então, com essa correção, antes de encerrar, ainda falta aí 2 minutinhos, só lembrar, eu tinha falado com vocês, eu recebi aí várias atividades, né? Eu falei que tinha estendido o prazo para que eles não tinham enviado atividade, caderno de atividade e livro, para me enviar, se eu não me engano, eu estendi até quarta, foi isso? Ou até quinta? Eu não me lembro. Eu sei que eu estendi até essa semana agora, ainda está dentro do prazo, tá? Para aqueles que não me enviaram as atividades do capítulo 28 até quinta, né? Isso, 28, muitos já me enviaram, já recebi bastante, então quem não me enviou ainda as atividades lá do capítulo 28 e 29, por favor, me enviar, porque vai ter um peso lá na A3 de vocês, tá? Eu não calculei quanto vai valer, mas eu falei que pode estar valendo de 5 a 6 pontos na A3, então vamos fazer, vamos me enviar, aliás, a gente já fez tudo, eu já corrigi todas, então todas as atividades do livro, do caderno de atividades foram feitas, no capítulo 28 e 29, faz um favor, está aí me enviando, tá? Então agora a gente vai se encontrar somente após as avaliações de vocês, né? E depois das avaliações aí nós temos aula na terça. Eu vou estar encontrando com vocês na terça-feira, e nessa terça-feira, quando eu encontrar após a avaliação de vocês, a gente vai estar corrigindo o caderno de atividades de vocês, tá bom? Vai dar continuidade aí. O que não der para corrigir na aula presencial, eu vou enviar a correção para vocês de qualquer maneira na sala. Eu enviei ontem uma atividade para vocês. Eu tinha falado síntese, gente, mas na verdade era mapa mental
do mapa mental, valendo 2 pontos. Então, olhem lá, que eu mandei ontem. Tá? Hoje eu vou estar reforçando o estudo aí de vocês e essa atividade, eu não lembro o dia que eu coloquei para entregar, eu acho que foi sexta-feira. Essa atividade vai valer 2 pontos para vocês mandarem para mim lá na sala Google. Então, fiquem atentos que eu passei, tá bom? No mais, muito obrigado pela participação de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, me mandar. Agora eu não vou nem aceitar o Tiago, porque a aula já acabou, tá bom? Então, por favor, me mandar, caso tenha alguma dúvida. Então, tchau, boa prova para vocês. Qualquer dúvida é só mandar. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, Sandra! Tchau, Gilson.